E aí, moçada, tudo bem? Aqui é o professor André Secunda falando. Bom, hoje eu vou trazer uma dica para a prova do CRC de vocês, para quando a questão tratar de perícia. Mas, enfim, vocês sabem muito bem, a perícia é um universo, então eu vou tratar especificamente de um ponto, um pedacinho específico da perícia, que é justamente a perícia de apuração de haveres. Bom, o CFC ele costuma, nas provas, cobrar alguns temas específicos, algumas aplicações de perícia, e algumas que vêm já reiteradamente sendo cobradas. Uma das especialidades bastante cobradas de perícia é justamente a perícia de apuração de haveres. E o que é essa danada dessa perícia de apuração de haveres? É aquela perícia em que o objetivo é encontrar o valor devido para um sócio, né, que ele pertence ao quadro societário da empresa, normalmente numa situação, um problema ali em que ele está ou sendo, enfim, está saindo da empresa ou está sendo expulso, né, pelos demais sócios da empresa, e tem uma controvérsia em torno do valor dos haveres desse sócio e precisa justamente fazer uma perícia para apuração desses haveres. Então, você, enquanto perito, onde você vai olhar para fazer esse cálculo de apuração dos haveres? Você tem que olhar o patrimônio líquido da empresa, né? Porque é lá, nesse conjunto de contas, justamente que se encontra o patrimônio, o capital do sócio da empresa. Beleza? Bom, é claro que nas questões da prova, o CFC normalmente ele dá exemplos mais simples, né? Então, não são questões que são assimiladas ao que acontece na prática, né, no dia a dia. Então, né, por exemplo, eu que trabalho com perícia, numa situação real de apuração de haveres, os casos são muito mais complexos do que são apresentados ali na questão. Mas claro que o CFC tem que colocar isso de uma maneira não tão complexa que permita você responder a questão. Então, basicamente, o que é importante você olhar, o que vai definir você resolver ou não, acertar ou não a questão. Lembrar que perícia de apuração de haveres, você sempre vai olhar o patrimônio líquido, né, do balanço da empresa, e você vai aplicar o percentual de participação do sócio que está se retirando, enfim, que está sendo expulso da sociedade. E daí, eventualmente, a questão pede para que você faça algum ajuste, vai indicar lá que tem alguma situação que não foi contabilizada e pede para você levar isso em conta, enfim. Vamos dar uma olhadinha como que a banca costuma cobrar isso numa questão. Vamos lá. Bom, moçada, estou aqui com a questão 47 do exame 2 de 2019, né, que foi o último aplicado. E a questão diz o seguinte: uma sociedade empresária apresentava o seguinte quadro de participação societária. Os sócios, o alfa, o beta, o delta e o gama, cada um aqui com seus respectivos percentuais de participação no capital social. Em setembro de 19, os sócios alfa, beta e delta decidiram excluir o sócio gama da sociedade. Então, o gama é esse cara aqui que tem, né, 10% do capital da sociedade. Muito bem. E para demonstrar ao mesmo, né, ao gama aqui sua parte nos haveres, os demais sócios solicitaram ao contador que elaborasse o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019, que apresentou o patrimônio líquido com a seguinte composição. Então, tinha lá um capital social de 300, reserva de lucros de 50, prejuízos acumulados de 60. O sócio Gama, que é o que estava sendo retirado aqui, questionou judicialmente os valores e, para tanto, foi nomeado um perito contador pelo juiz para elaboração do balanço especial. Examinando a documentação contábil, o perito constatou que, em 31 de 12 de 2018, o exercício anterior, haviam obrigações e contingências que não haviam sido contabilizadas, geraram uma redução de R$ 12.000 no PL. Até a data de levantamento do balanço especial, havia um lucro apurado de 20 mil. Considerando as informações, os haveres do Gama em 30 do 9 correspondem a. Então, a gente tem aqui as 4 alternativas. Bom, como eu falei para vocês, o que a gente vai olhar numa apuração de haveres? As contas do patrimônio líquido. Então, quais as contas que o exercício já está indicando para a gente aqui? Então, todas elas são do patrimônio líquido. São essas contas aqui, eu vou trazer para baixo. Fica mais fácil para visualizar. Capital social de 300, reservas de 50, prejuízos acumulados de 60 mil reais. Muito bem. Ocorre que, ao fazer o balanço especial, o perito identificou algumas transações que afetam o PL e que não estão contempladas aqui, que a gente tem que levar em consideração. E quais são essas transações aqui? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui também para ficar mais fácil. Então, vejam. Haviam obrigações e contingências que não estavam contabilizadas, geraram uma redução de 12 mil no PL.
Então, ou seja, a gente tem que considerar aqui menos 12 mil reais, decorrente desse item A aqui, eu só vou deixar para facilitar. E do item B, havia um lucro apurado de 20 mil reais até a data do balanço. Então, mais 20 mil reais do item B. Muito bem. Agora a gente consegue encontrar o patrimônio líquido. Vou colocar aqui ajustado, considerando aí que houve esses ajustes aí. Muito bem. Então, como que a gente chega nesse patrimônio líquido? Então, a gente tem lá 300 mil mais reserva de lucro 50, prejuízos acumulados menos, né, 60 mil reais, prejuízo diminui o PL, tem os 12 mil reais que também diminuem o PL do ajuste A, mais 20 mil reais de lucro até a data, que aumenta o PL, totaliza então 298 mil reais, o PL ajustado, 298 mil. Bom, o sócio que está sendo retirado é o Gama, e ele tem 10% do PL. Gama, 10%. Muito bem, com isso a gente consegue calcular a participação dele. 298 vezes 10% é 29.800. Muito bem, olhando as nossas alternativas, letra B de bola, e aqui responde adequadamente a questão. Bom, a banca gosta de cobrar esse tipo de aplicação de perícia, então é bastante importante que a gente saiba, olha, do que se trata uma perícia de apuração de haveres e como que eu consigo resolver a questão. Beleza? Então é isso. Por essa dica aí é isso. A gente, enfim, se encontra no próximo Detona CRC. Valeu aí, moçada. Um abraço, até mais.